Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, trazendo as últimas notícias, mercado da bola, as últimas atualizações. Tem gente saindo, né? Jogador que pode chegar ao Vasco, venda da SAF, que é a única solução para esse time do Vasco nesse momento. Se o Vasco não quer cair, não quer ser rebaixado mais uma vez, a venda da SAF tem que ser prioridade, cara. E tem que ser esse tal de Evângelo Marinates aí, né? Se não for ele, vai ser quem? Né? É igual aquela música lá do Zé Felipe. Mais fácil eu torcer pro Messi. Olha aí, no Vasco a barca começa a ser montada e algumas saídas podem ser confirmadas. Vamos ver. Um novo não que segue agitando os bastidores do Vasco. Após mais uma recusa de Léo Jardim e uma pedida salarial maior que R$ 1 milhão, o futuro do goleiro em São Januário segue como uma incógnita. Quem também tem a permanência cada vez mais distante no Cruz Maltino é Payet. Com contrato até o fim de julho, a diretoria discute com o staff do jogador a possibilidade de antecipar o fim do vínculo. Ele não entra em campo desde o dia 15 de abril, na derrota contra o Ceará. Um dos principais objetivos para a diretoria cruzmaltina segue sendo a permanência de Felipe Coutinho. O meia negocia rescisão contratual com Aston Villa para avançar nas conversas por uma renovação de contrato com o Vasco. O empréstimo do jogador termina no próximo dia 30 e a expectativa é de final feliz para a renovação do camisa 11. Lucas Pedrosa, o Vasco estuda a antecipação do fim do contrato de Dimitri Payet. É isso, Pedrosa? Confirma? Estuda não, já entrou em contato para poder rescindir, porque... Já telefonou? Exato, o Carlos Amodeu esteve lá no sorteio da Copa do Brasil e ele deixou isso claro. Hoje o CEO, Carlos Amodeu, ele também acumula a função de diretor de futebol depois da saída do Marcelo Santana. Inclusive, a diretoria do Vasco está na hora de acordar porque o Vasco vai entrar numa janela de transferências e não tem diretor de futebol. Então, quem vai fazer a janela de transferências? Quem vai buscar as coisas? Vocês precisam acordar para poder resolver essa situação, porque o Carlos Amodeu, ele tem outra função no clube. Ele não pode acumular função, ainda mais no Vasco que precisa de trazer reforços. Então, é algo que a diretoria precisa acordar. Agora, em relação ao Dimitri Payet, cara, é natural, Fernanda. Ele já não ficaria. Desde maio, Quantos jogos ele... Quanto tempo que ele não joga? Acho que mês e meio? Mais até, porque ele teve uma lesão no ligamento colateral. Desde a derrota contra o Ceará, disse Exato, faz tempo já. Então, assim, é um atleta que foi muito importante pro Vasco em 2023. Foi um cara que foi crucial pro Vasco não ter caído naquele momento. Em 2024 ele começa bem, depois ele cai de rendimento justamente porque teve problemas físicos. Aí depois, nessa temporada, a gente conhece alguns problemas extracampo que também acabam afetando a cabeça dele. Ele pede para ir, ele ia ser relacionado para esse último jogo contra o Bragantino e ele pede para viajar para a França antecipadamente. Então, um cara que ganha R$ 1,5 milhão, vamos colocar assim, não faz sentido algum continuar no Vasco. O Vasco precisa reinvestir esse dinheiro em outro jogador que seja saudável, que também tenha condição de ajudar o Vasco, e o Payet, infelizmente, não tem conseguido. E ele tinha muita qualidade, mas já tinha, né, Vini, essa irregularidade esportivamente falando. Depois que começou a ficar público aquele caso de polícia que ele teve, e aí eu acho que o negócio ficou mais difícil pro Payet, né? Fernandinha, quem acompanha o nosso programa sabe muito bem que eu falo isso bem antes desse caso envolvendo a vida pessoal dele, envolvendo a polícia. Eu falava isso bem antes, que o custo-benefício com o Dimitri Payet não valeria a pena. Eu acho que era muito melhor você ir ao mercado, utilizar esse alto salário que pago pro francês, ir ao mercado e trazer um jogador que pudesse ajudar mais, sendo substituto ou não do Coutinho. Então acho que o custo-benefício era péssimo com o Payet nessa temporada. Acho que o Vasco da Gama vai agir de maneira extremamente correta se conseguir a rescisão de contrato antes do tempo. Então acho que chegou o fim, au revoir para o Dimitri Payet. E só falta um mês, tá? Seria só julho. Então é meio que negociar ali a rescisão de contrato de fato. É meio que assim, cara, você não precisa voltar. É mais ou menos isso. É torcer para ele não sentar no contrato também, né? Será que ele tem jogador que claro. faz isso. O Pablo tá lá no Flamengo ganhando salário alto para ficar utilizando a academia. Ele poderia rescindir o contrato, mas não, ele tá sentando no contrato. O que eu não critico, o jogador que faz isso não, o contrato é contrato. Mas
Eu critico. Eu também. Porque Eu não critico, eu não. entendo você, porque eu também acho que o cara tá no direito dele. Ué. Né? Por Mas exemplo, o Pablo. ele tá no direito Quem vai dele. pagar o que o Flamengo paga pra ele? Tem que criticar quem pagou, quem quis pagar na temporada passada lá, o Paulo Souza, quando pediu a contratação. No caso do Paê, faltando um mês, ele pode chegar e virar pro Vasco? Não. Eu vou ficar aí até o fim do mês. Depois Não você vai me mudar paga. nada na vida dele. Nada. Né, Do nada. Pablo eu entendo que é um contrato maior. Ninguém obrigou o Flamengo e nem o Pablo a assinarem um contrato. Quem fez a contratação é que tem que responder por isso. Agora, quando eu digo que eu critico, é até o caso do Capasso que a gente estava conversando aqui no dia Sim. do Felipe. Cara, o cara tá se desvalorizando. Ele como atleta de futebol, cadê o Pablo? O Pablo tá lá no Flamengo encostado, treinando na academia, sem nenhum tipo de visibilidade para ele. Ficou no Botafogo meses. Ficou no Botafogo da também mesma não forma, jogou. o Capaz foi a mesma coisa, recebeu proposta para sair, recebeu proposta para poder jogar e o cara prefere não jogar. Então, assim, quando a gente fala que o clube desvaloriza o ativo, eu acho que o ativo também se desvaloriza Verdade. sozinho, quando ele toma a decisão de sentar no contrato. Então, quando eu critico, é muito mais por isso. Porque, exemplo, eu sempre uso aqui o nosso exemplo. A gente está aqui numa grande casa do sistema brasileiro de televisão, que é o SBT, e de toda a história da imprensa brasileira. Mas se em algum momento o SBT chega para mim, cara, não quero mais ficar com você, eu não vou ficar encostado no SBT, sentado no meu contrato. Eu vou buscar outra oportunidade para eu poder continuar aparecendo e mostrando o meu trabalho. Mas isso vai de cada um. É porque estamos falando de dois jogadores em fim de carreira. Entende? Entendo. Por exemplo, jovem, eu já vi jovem largar o contrato e falar, não, eu prefiro ir para um outro contrato e ganhar menos. Agora, o Pablo não esconde isso nem um pouco de ninguém. Ele faz a menor questão de sair do Rio de Janeiro, faz a menor questão de procurar um novo clube, inclusive pode até encerrar a carreira depois Mas aí desse é o fim que eu de te contrato. falo, eu acabei de buscar aqui, 33 anos. A carreira dele não tá acabando, né? Ele Do que vai Pablo? acabar com a carreira dele. É por causa de lesão. Tá em fim de carreira. Muito bem, olha, o presidente do Fluminense confirmou para o setor. Bom, rapaziada, é isso, né? Tem pouco a ser falado nesse momento, né, dos times. Mas agora vai ser a questão do mercado da bola. O Vasco, eu não sei se joga, vamos dar uma olhada. Eu sei que hoje tem Botafogo e, deixa eu ver aqui, Botafogo e Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Estranho, né? O Botafogo jogar antes de ir pro Mundial. Achei bem estranho esse negócio aí. O Vasco no Campeonato Brasileiro, a última vitória foi diante do Fortaleza, 3-0, né? Fortaleza também tá uma mãe. É assustador isso daí. O Vasco ainda joga também no dia 12 agora contra o São Paulo. E só voltará a campo no dia 13/7, um mês depois. E aí vai ter tempo para destrinchar aí, né, galera? Vai ter tempo para tentar organizar a questão da SAF, para vender, para comprar, trazer jogadores novos, jogador de peso. Olha o que o Cruzeiro fez, cara. Mudou o treinador, foi mudando aqui, mudando ali, até se acertar. Mas para se acertar, gastou muito, cara. Não tem como não gastar muito dinheiro, né? A chance de você conseguir acertar alguma coisa sem gastar muito dinheiro, ela é muito pequena. O Cruzeiro trouxe Gabigol, trouxe Dudu. Gabigol e Dudu já não jogam, mano. Dudu já até foi emprestado aí pro Atlético Mineiro, né? O Gabigol não consegue jogar. Não conseguia jogar já desde a época do Flamengo, né? Ali ele já era meio que uma ilusão, jogava pelo nome. E os treinadores tinham que colocar o cara para jogar por causa do nome, mas isso aí já era. Aí não vai o Vasco chegar contra fazer o que o Flamengo fez em 2019. O Flamengo trouxe Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, se eu não me engano, né? Gerson, não sei se Gerson foi dessa época, não lembro também. Então todas as peças que ele trouxe bateu, né? Isso aí é algo muito raro de acontecer, muito raro, raríssimo, difícil. Então o Vasco precisa trazer um pacote de jogadores, 5, 6, 7 jogadores para acertar ali em 2, 3. Só que esses 2, 3 que ele acerta já traz um resultado satisfatório aí a torcedor, né, galera?